surgindo, na verdade, com mais força nesses últimos anos. Não é? A gente está vendo aí o caso da febre amarela, uma arbovirose, que há um certo tempo não tinha tanta repercussão como está tendo agora. Não é? Existem outras arboviroses também, é bom que fique claro isso. A gente tem uma biodiversidade imensa, certo? Então, outras doenças podem emergir, novas doenças, outras que estavam, vamos dizer assim, que adormecidas podem reaparecer. É normal em algumas situações e outras nem tanto. Por quê? A interferência do ser humano nas áreas, né, nos ambientes naturais, eles estão provocando uma série de desequilíbrios. Eu digo pelo seguinte: a gente segue destruindo, infelizmente, nossas florestas e, logicamente, que isso vai interferir, né, na condição ali do equilíbrio ecossistêmico, que vai provocar problemas para a saúde humana. A gente está falando de saúde ambiental. Não tem como a gente dissociar o ser humano do meio. O ser humano está inserido, e quando a gente desequilibra esse espaço, esse meio, que é riquíssimo em vida, essa vida em desequilíbrio, ela vai provocar doenças, certo? É normal a febre amarela? É. Tem ciclos? Sim. Sempre existiu e vai existir. O problema é a proporção que vem aumentando. Era algo mais restrito a populações ali de primatas não humanos, principalmente os guaribas, o aluata, que é mais susceptível. Por sinal, é interessante entender o seguinte: esses animais que são sentinelas são bioindicadores, eles vão passar por isso naturalmente, vão ter momentos onde algumas populações vão morrer. É até uma forma de seleção mesmo natural, é normal isso. O grande problema é quando esse ciclo começa a invadir, né? Ou na verdade a gente começa a destruir, nós começamos a invadir esse ambiente, ocorre um desequilíbrio, e aí aparecem essas doenças. Lógico, a gente cria um ambiente propício, né? Vai criar uma condição para que essas doenças, que antes eram mais restritas a áreas nativas, áreas naturais, comecem a acometer o ser humano com mais frequência, certo? É bom entender, doença, biodiversidade tem a ver também com doença. O problema todo é a gente saber controlar, é saber conviver com o meio de uma forma mais harmônica, que não vem acontecendo. Dani, como é que você consegue enxergar a medicina veterinária integrativa, né? Tipo, por exemplo, o uso da homeopatia ou de outras terapias da medicina integrativa, usando de forma coletiva, né? Vamos dizer assim, para a saúde coletiva das populações. Por exemplo, controle de arbovírus, controle de próprio tratamento coletivo de doenças, como, por exemplo, a dengue, né, que a gente sabe que a homeopatia é bem eficiente. Como é que você vê isso como médico veterinário? Bom, a saúde coletiva, né, a gente não tem como dissociar a saúde coletiva da saúde ambiental. Ao mesmo tempo, as nossas ações individuais, elas vão interferir no ambiente coletivo, não é? O médico veterinário, no seu dia a dia, ele tem um papel fundamental nessa questão. Por exemplo, a pessoa que tem uma clínica, ela pode muito bem optar por processos mais, vamos dizer assim, substâncias mais naturais, evitar substâncias medicamentosas como antibióticos, que provocam uma série de danos para o meio, para a saúde coletiva, não é? Que vai gerar um impacto negativo para o meio ambiente e para a nossa vida. Existem alternativas, logicamente nem sempre vai ser possível, mas quando é possível a gente fazer um esforço grande, certo, para poder mudar essa realidade. Até porque o veterinário tem uma responsabilidade como profissional e como cidadão mesmo. Nós temos um conhecimento muito grande em áreas que poderiam servir de uma forma bacana para essa questão da medicina integrativa. A gente tem conhecimento, mas o mercado acaba empurrando muitas vezes o veterinário para aquela questão do consumo, o consumismo, que vai levar para a medicina tradicional e substâncias que vão ser negativas assim, para o meio ambiente, vão provocar danos ao meio ambiente e à saúde coletiva, né, à saúde humana, à saúde animal, que a gente não tem como dissociar para entender. Quando a gente tem lá o nosso animalzinho em casa, esse animal
ele também vai sofrer os mesmos danos. A gente não vai conseguir separar. Aparentemente, parece que a gente está separado, mas a gente está conectado de uma forma tão intensa que uma família, quando não se comporta, e um profissional, quando não se comporta pensando de forma coletiva, na saúde coletiva e saúde ambiental, a consequência não vai ser boa. Muito bom. Dani, qual é a dica que você dá para os estudantes de medicina veterinária para quando sair da universidade ou mesmo dentro da universidade, eles já começarem a expandir o leque de, vamos dizer assim, ação do médico veterinário? Por exemplo, você trabalhou com hipocampo, cavalo marinho. Você poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente, por favor? Pois é, o veterinário, né, a gente, infelizmente, em algumas instituições, a gente sai meio, assim, mal orientado, não é? É preciso buscar os caminhos. A gente não pode se acomodar simplesmente à forma tradicional de estudo, às cadeiras que a gente tem na universidade, aqueles bloquinhos, aquelas caixinhas. É preciso a gente buscar caminhos alternativos para a gente entender aquilo ali de uma forma mais conectada, certo? Lógico, as pessoas vão se especializar, mas não impede que a gente busque outros caminhos que venha construir algo bacana para a nossa profissão, certo? Não se feche unicamente, tá? Quem está começando agora, não fique, logicamente você vai se especializar, como eu tinha dito, mas não fique restrito àquele local ali de uma forma isolada. Tente conectar com outras áreas e entender que tudo, né, que a gente estuda, ele precisa estar em interação contínua. Não adianta, eu sou especialista agora em odontologia, em dermatologia, seja lá qual for a área, se a gente não compreender o todo. Para um animal, ele vai ter uma dermatite, por que motivo? Será que as condições do meio ali, do ambiente que ele se encontra, não estão provocando uma queda de imunidade? Não é simplesmente você já identificar, tem um fungo aqui, mas por que tem fungo? Será que a alimentação, será que o estresse que ele passa no dia a dia, aquele ambiente, a forma de tratamento, as condições que ele encontra ali, vai ajudar nesse sentido? Portanto, um veterinário ele tem que ter uma visão extremamente ampla para poder compreender essas questões. Não adianta focar só na doença. Pelo contrário, tem que focar no contrário disso. Exatamente não na doença, no que não é doença. Quando a gente focar em outras questões que não sejam as doenças, a gente vai conseguir prevenir as doenças. Não sei se está dando para compreender, não é? Eu, por exemplo, trabalhei em diversos projetos, fiz trabalho com um monte de coisa, até porque esse conhecimento integrativo de várias áreas, multidisciplinar, que é importante conversar com outros profissionais que não sejam só veterinários, certo? Pega essas informações que elas vão contribuir para o seu futuro profissional. Não se isole, não ache que o veterinário ele é o profissional completo, não existe profissão completa. A gente precisa de outros profissionais, de outros colegas para compreender o todo. Portanto, veterinária é uma profissão que precisa ter um olhar realmente bastante amplo, aberto, né? Não só naquele foco, aquela coisa específica. O específico é bom, mas quando a gente entende o todo, se você não entender o todo, a sua questão específica vai falhar, ela não vai funcionar. Você pode até naquele momento ali conseguir realizar e ter sucesso, mas depois vai retornar tudo como era antes. Vamos entender o ambiente que tem ali da família, do animal, né? O espaço, a alimentação, tudo isso interfere na saúde coletiva humana e animal.